Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz de Cristo? Graças a Deus. Mais um dia que o Senhor nos concede, que o Criador nos concede. E desta feita, eu quero deixar aqui Apocalipse, capítulo 13, o versículo 16, 17 e 18. É um tema bastante maravilhoso e ele é bastante atual. O capítulo 13 de Apocalipse, versos 16, 17 e 18, diz assim: E fez que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livre e escravo, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar, vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do homem. O seu número é 666. Veja bem, meus queridos, deixa eu pegar o meu notebook aqui. Eu quero fazer um acompanhamento aqui com você. E eu quero que você interaja comigo nesta palavra, porque ela é bastante maravilhosa. Então, veja bem, eu quero deixar para os irmãos um tema bastante maravilhoso para quem estuda a história, para quem estuda as revelações da palavra, ou estuda ou faz questão, ou fazem questão de entender as revelações da palavra de Deus. Mas é muito bom também conhecer a história das civilizações. Um dos mitos da religião que tem surgido no mundo inteiro e muitas pessoas não têm conseguido entender totalmente ainda é o quê? É a marca da besta e o chip. Se nós olharmos Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4 e 8, nós vamos ver que o sinal na mão e na testa da parte de Deus não era um sinal visível, era um sinal onde as pessoas não conseguiam ver, mas ele existia. Aquele ali era um sinal de adoração. Muito bem. O sinal não é sinal físico. Aqui fala de adoração. Aquele lá de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, verso 8. Se você for ver lá, você vai ver que é idêntico a mesma coisa que Apocalipse está falando. Mas eu quero deixar com você aqui que Apocalipse, capítulo 13, 14 e 15, esta besta que é o símbolo de um animal feroz, não é verdade? Esta besta aqui, se você gosta de estudar a história das guerras, das civilizações, você vai ver aqui que esta besta é Nero. Está se tratando de um homem, está se tratando de Nero, na sua época, quando João escreveu no ano 60. Veja bem, por que eu fiz questão de fazer um estudo a respeito disso? Porque cada vez mais, cada dia que passa no mundo, principalmente no Brasil, existem muitos pregadores que pregam sobre várias, vamos dizer assim, tem várias interpretações acerca deste versículo, desses versículos, ou pelo menos dessa história. Cada pregador, parece que cada um tem a sua própria interpretação. E isso confunde muito a cabeça das pessoas. Então veja bem, esta besta aqui está falando de Nero, que ele foi ferido nas batalhas e não morreu. O verso 15, então o que ele faz? Ele exige adoração de todo mundo. Nero, nisso aqui, ele exige adoração de todo mundo, se você observar. Estuda a história. Então veja bem, meus queridos, no ano 60, quando João escreve o livro do Apocalipse, ele está diante do Império Romano. Então sabe o que acontece? Nero foi o sexto rei levantado como imperador. Nero tinha um nome, tinha um tetagrama, que somado isso em hebraico dava 666. Nero foi o sexto rei no Império Romano. O primeiro foi Júlio, o segundo foi Augusto,
o terceiro foi Tibério, o quarto foi Calígula, o quinto foi Cláudio e o sexto foi Nero. Então veja bem, nós que somos pregadores da graça, nós pregamos totalmente diferente. Não é que é diferente porque somos melhor do que ninguém. Não. Nós temos que pegar o contexto e trazer para o dia que estava acontecendo, ou a época em que estava acontecendo esse evento. Então não adianta eu pegar Apocalipse, principalmente esta passagem, e trazer para os nossos dias como se ainda fosse acontecer. Então Nero fez com que todos adorassem a sua imagem. Esta marca, ela não era visível. Era uma marca que requeria adoração ou veneração. E o livro do Apocalipse não fala de uma só besta. Segunda Crônica 9 e 13. Se você for olhar lá, você vai ver. Besta era um homem. Em capítulo 17, verso 9 e 10, os reis que caíram e o que existe é Nero. Olha só, os que não chegaram, fala de Galba e Otto. Então, não chegaram, esses homens não chegaram a reinar. Eu estou pregando como pregador da graça, tá, meus queridos? Eu não estou fazendo uma interpretação minha, porque essa história aqui aconteceu quando existia esses imperadores e esses reis. Então veja bem, quem era o oitavo rei depois de Nero? Vespasiano, depois Tito. Então as bestas são os imperadores da época de João. Por que Jesus chama Herodes de besta, de raposa? Se você olhar nos originais, Jesus chama Herodes de raposa, chama Herodes de uma besta, mas Herodes era um homem. Então você pode pensar assim, poxa vida, mas eu sempre me ensinaram tudo errado. Mas é porque às vezes as pessoas não acompanham a história, não gostam de estudar a história. Então eles pregam de um jeito que fica confundindo a sua mente. O chip é uma invenção futurista que foi inventada para colocar medo nos crentes. Tudo isso é um factoide. Tudo isso, tudo isso tem tirado o sono de muitos crentes. Por quê? Se tem um povo que não gosta de estudar a Bíblia, o máximo que o crente faz é ler. Mas se tem um povo que não gosta de estudar a Bíblia, é crente. Por que eu falo isso? É por isso que a igreja está vivendo um evento passado que já aconteceu, e a igreja não acompanha a história, os eventos passados, e vive um evangelho futurista, quer dizer, ou um evento futurista. Entenderam, meus queridos? Então, se você pesquisar sobre as atrocidades de Vespasiano, Flávio Joséfo, no seu livro A História dos Hebreus, é ele que fala isso. Você entendeu? É ele que fala isso. Então, se você observar, Flávio Joséfo, ele fala tudo isso que está acontecendo aqui. Então, você observa que depois do general Tito, quem assumiu foi o seu filho, que é Tito, que você sabe a história ou alguns não conhecem. Então, determinação de hegemonia. Isso a gente vê e ouve direto. Então, eu não posso pegar um evento que aconteceu lá, já é passado, e trazer para os nossos dias como se tivesse acontecendo ou que se fosse acontecer ainda. Você vê uma determinação de hegemonia aonde? Você vê na política, você vê isso na religião, você vê isso na sociedade por um todo. Então, tudo era representantes simbólicos. Tudo era representante simbólico. Tudo aqueles eventos que aconteceram.
Então, observe uma coisa, só Jesus, só Ele é a chave interpretativa do Apocalipse. Ele está acima do Apocalipse. Tudo o resto é coisa de besta. O resto, tudo que acontece ali, são coisas de besta. Olha o que eu vou trazer para você aqui. 666. O que tem a ver com você e o que tem a ver comigo, o 666? Você pode se perguntar, o que isso tem a ver comigo? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu te respondo, o que isso tem a ver comigo e o que tem a ver com você. Deixa eu olhar aqui. Você já se deixou tatuar por muita coisa. Olha o que você está fazendo. Você está preocupado com 666? Você está preocupado se ele vai acontecer, se já aconteceu ou se está acontecendo? Então deixa eu te falar umas coisinhas aqui interessantes. Isso somos nós, os pregadores da graça. E você vai aprender, porque eu também não sabia, mas a gente ouve, a gente aprende, a gente ouve os pregadores, a gente ouve os pastores, a gente vai para a Bíblia, a gente vai para a história, pesquisa. Então, você já se deixou tatuar por muita coisa. Não na sua pele, mas se você conseguisse enxergar o quão tatuado você está mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, por todos esses pseudos ou essas pseudo-lideranças espalhadas no Brasil e no mundo. Todos deveriam se assustar com a quantidade de tatuagens com o 666 que se tem na alma. Meu querido, você está preocupado com 666 físico, na testa, ou na mão, ou nas costas da sua mão? Mas o 666, até o anticristo chegar, é o momento da hipervaidade humana. Você não sabia disso, não? Você pode estar sendo tatuado, ou já está tatuado, com tantas coisas. Emocional, psicológico. Você pode estar tatuado de uma maneira que você nem às vezes se dá conta disso. O 666, ele é o homem no seu absolutismo para si mesmo. Assim como Nero mandou erigir uma tatuária, uma estátua, em homenagem a ele mesmo, que ele foi ferido na guerra, mas ele não morreu. E ele erigiu essa estátua e todo mundo tinha que adorar esta imagem. Quem não adorasse aquela imagem, na época dele, não podia comprar, não podia vender, não podia alugar, não podia fazer nada, porque ele era o cara daquele momento. Então veja bem, o 666 é o homem no seu absolutismo para si mesmo. É o ego com o santo do santo da existência. Quantas pessoas que se acham o dono da situação? Quantos líderes que se acham o dono da situação? O bambambam da história. É o consumo pessoal como alimento da vida. Isso também é 666. O planeta Terra, ele está entupido de almas 666. Você não sabia disso, meu querido? Então, continue me ouvindo. Continue ouvindo que você vai aprender. Almas 666 são aquelas que seguem o curso deste mundo. Toda vez que você quer seguir a você mesmo, toda vez que você quebra os princípios dos outros, toda vez que você, em um templo evangélico, você acha que você é o líder, você é o pastor, e você não chama certos pregadores, ensinadores para ir para lá, porque você não gosta deles,
porque você não gosta das mensagens deles, você é um 666, porque você se acha absoluto, você se acha o bambambam da história. Então o planeta Terra está cheio disso tudo. Olha só uma coisa que eu vou te dizer. Essas pessoas andam conforme o que dizem a cabeça dos outros, a ideologia dos outros. Essas pessoas que vivem dessa forma aqui, eles andam com a cabeça dos outros, andam na ideologia dos outros. Essas pessoas têm um 666 tatuado na sua mente, tatuado no seu coração, tatuado na sua alma. Olha só, eu tenho até uma dificuldade de manter os meus princípios. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de se manter até mesmo os meus próprios princípios. Porque tem pessoas que insistem em seguir a cabeça dos outros. Eu tenho meus princípios na minha casa, eu tenho meus princípios aqui no meu lugarzinho da graça, onde eu falo lugarzinho da graça, tenho meus princípios na minha família, mas chega pessoas de fora, influenciado pela cabeça dos outros, e querem quebrar todos os meus princípios. Às vezes princípios que eu aprendi com meu pai e com minha mãe, e chega as pessoas de fora que querem quebrar os meus princípios, não pergunta se eu gosto ou se eu não gosto, não pergunta se eu aceito ou se eu não aceito, não querem saber se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu concordo ou desconcordo. Sabe por que existe isso? Porque pessoas que vivem sob a influência dos outros, e isso também é 666, é um sinal 666 na vida das pessoas. Tem pessoas que insistem em viver regrado pelos outros, pela vida dos outros. Isso, meus queridos, é muito triste, mas isso é 666. E você aí preocupado com 666 do anticristo, 666 da besta, não se esqueça nunca que a Bíblia diz que o 666 é número de pessoa, é número de homem. Irmão Alberto, mas o irmão está falando uma coisa interessante. Meu querido, cada ser humano dita o seu próprio 666 na sua vida. Você não sabia disso? Isso é gente que vai sendo tatuado, marcado e vai seguindo o fluxo do mundo. Pessoas que agem dessa forma. Então não fique aí chateado, escandalizado ou surpreso com o que você está ouvindo. Mas é assim que é. É assim que funciona. Você pode estar sendo influenciado pelos outros. Você pode estar tatuado pela vida dos outros. Você pode estar tatuado a sua mente. Você pode ter tatuado o seu coração. Você pode ter tatuado a sua alma. Porque os outros tatuou. E você ainda não prestou atenção nisso. Mas meu Deus, Alberto, agora que eu estou abrindo a minha mente, eu posso estar sendo influenciado pelos outros. Pode estar mesmo, meu querido. E você pode estar marcado. O sinal é do outro e ele te marcou. Você sabe de quem era o número de Nero? O número de Nero era 666. Mas Nero tatuou muita gente que aceitou a adoração dele. Muita gente que aceitou a adoração. Muita gente que adorou a imagem de Nero foram tatuados. Mas tatuado aonde? Na mão significa que você está carregando uma marca. Na testa significa que você tem o seu pensamento voltado para isso. Assim Deus falou lá em Deuteronômio. Então veja bem, as tatuagens físicas você consegue enxergar. Mas e as suas tatuagens? Você consegue enxergar? Você já parou para pensar nisso? As tatuagens físicas, os números físicos no corpo de alguém, você consegue ver.
Mas e as tatuagens emocional? As tatuagens espirituais? Você está tatuado com o quê? Com o que você ficou marcado? Você já parou para pensar nisso? Em quantas denominações que você já esteve? Quantos líderes na sua vida que você já teve? E cada um te ensinava uma coisa. E quando você bate na graça, quando você se depara com a graça, você está vendo o ensinamento todo baseado na revelação e baseado na Bíblia Sagrada, os originais, tanto grego ou hebraico. Não é isso que te ensinaram. Então você ficou tatuado, você ficou marcado, o seu emocional, o seu espiritual. Eu tenho princípios na minha vida, e eu não posso deixar ninguém quebrar esses princípios que eu guardo na minha vida, porque também senão eu vou ser tatuado a regra de alguém. Se eu deixar essa regra quebrar na minha casa, eu vou ser marcado pelos outros. Se você vive em função dos outros, se você vive influenciado pelos outros, você foi marcado, você está tatuado. Eu tenho minhas marcas psicológicas, eu tenho minhas marcas emocional, eu tenho aqui as minhas marcas também espiritual. Então veja bem, e que marcas que são essas, meus queridos? Você não tem nem ideia das marcas que estão no meu emocional, que está no meu espiritual. Você não tem nem ideia. As marcas psicológicas, você não tem ideia. Mas eu tenho as minhas marcas. Eu também tenho minhas marcas. Só que essa marca não é marca que os outros colocaram em mim. São marcas que eu não vivo influenciado por ninguém, a não ser o Criador. Qual foi os tatus que ficou impregnadas em você, na sua vida? Qual foi? Você já se perguntou? Quais são os seus 666 da sua vida? Quais são as doenças do ego? Os seus caprichos? Você tem o seu ego, você tem os seus caprichos, e você diz que não abre mão? Isso é 666. Isso é marcas. Você sabe o que é a egolatria? São as buscas desenfreadas de consumo. Isso é a egolatria. São as buscas desenfreadas. As buscas desenfreadas de consumo. Me responde. Você sabia o que é isso? É a egolatria? São as buscas desenfreadas do consumo que você tem, que é uma marca na sua vida. O hedonismo, a busca pela satisfação própria, isso que é hedonismo. O culto do apetite lascivo, é a vontade da posse de controle. Tudo isso é 666. É a verdade suprema. É triste, né, meus queridos? Não é triste quando você aprende tudo isso e você reflete no seu coração e fala assim: realmente, o que o nosso irmão está falando é uma verdade. Porque muitas pessoas estão preocupadas com o sinal da besta, mas se esquece que a Bíblia também diz que o 666 é o número de um homem. Eu posso me tatuar a minha vida. Você pode tatuar a vida de alguém. Você pode ser um anticristo. O que é anticristo? É quem é contra Cristo. O que é o antiterrorismo? É alguém que combate o terrorismo. O que é o antigripal? É o que combate a gripe.
O que é o anti-evangelho? É a pessoa que combate o evangelho. Então, anticristo é quem combate Cristo. Se você combate o evangelho, se você combate Cristo na sua vida, porque toda vez que você quer marcar negativamente a vida de alguém, você está sendo o anticristo, você está sendo alguém que está influenciando os outros negativamente. Você nunca pensou nisso? Então comece a pensar. Comece a pensar, porque isso aqui é uma das verdades supremas da palavra, da revelação da graça. Isso aqui é o culto de si mesmo, é ter Deus no ventre e o ventre de si mesmo. Isso é cultuar a própria vontade, isso é 666. Cultuar sua própria vontade e não a vontade do Criador. Toda vez que você quer fazer a sua própria vontade, você está se marcando. Você está deixando 666 na sua vida. Eu não sei se é na sua alma, não sei se é no seu psicológico, não sei se é no emocional, não sei. Mas em algum lugar você está recebendo essa marca. Você quer outro exemplo do que é 666? Você quer outro exemplo? 666 é as torres que se constroem para os cultos do homem, ainda que sejam dedicadas ao nome de Jesus, e colocando-se uma Bíblia como pedra fundamental. Isto é 666. Olha uma coisa interessante aqui. Os templos evangélicos, quando são construídos, tem sempre um pastor presidente. E ele se acha o dono da sua vida, ele se acha o que tomou posse da sua vida, ele está se colocando no lugar de quê? Mediador, porque ele ensina você que se você não tiver ligado numa religião, num templo evangélico, numa denominação, numa conversão. Eu cresci nos templos evangélicos e aprendi assim. Quantas vezes eu não ia nas reuniões de conversão, porque não tinha dinheiro para pagar taxa, e eu ficava envergonhado, e aquilo para mim era um martírio. Quantas vezes eu deixei de ir nos templos evangélicos, porque não tinha o dinheiro do dízimo para levar, e eu nunca fui favorável a isso, porque desde os meus 17 anos, quando eu comecei a estudar a Bíblia mesmo, para aprender, eu descobri que na Bíblia, que dízimo era coisas da lei, coisas judaizantes, do Velho Testamento, que Jesus veio e derrubou aquilo ali tudo, inaugurou a graça. Eu nunca fui favorável, mas eu era martirizado, mas aprendi. Então esses líderes evangélicos, quando constroem as suas torres para fazer os seus cultos, mesmo que seja em nome de Deus, em nome de Jesus, mas na verdade eles estão colocando ali o seu ego, o seu eu. Eu conheço muita gente, eu fui um deles, que fui menosprezado dentro de templo evangélico, porque eu sempre quis ensinar a graça, mas nunca foi me dada a oportunidade para isso. Eles sempre quiseram ensinar o evangelho judaizante, aquele evangelho que é anti-bíblico, mas nunca deixaram. Então, meus queridos, o Senhor, Ele não habita nesses templos. Por que a Bíblia diz que Deus não habita nos templos feitos por mão de homem? Mas muitos líderes continuam insistindo para que os crentes vão para o templo, endeusar os templos. Porque só lá que eles conseguem tirar dinheiro de você. Isso é 666. A construção da egolatria são tudo 666. As construções da egolatria é tudo 666. Aonde o centro de tudo é o homem, é 666.
Aonde o homem é a medida de tudo, é 666. Onde o homem é que comanda, é 666. Ali está o 666. A tatuagem que não se vê fisicamente e é a mais perigosa de todas. E você aí preocupado com o sinal da besta? Onde há uma ditadura de qualquer tipo que houver, ali há um 666. Então, 666 pode ser você com as suas atitudes, com as suas filosofias malignas. O mundo inteiro jaz no 666. O maligno se alimenta de 666. A vaidade do homem é 666. O caminho do homem deixa no chão o rastro do 666. Você não sabia disso? Que no rastro do homem está o sinal 666. Quando nós observamos, você está preocupado com 666? O seu celular que você carrega tem 666. O seu celular com as suas atitudes. E atitudes indecentes. Você coloca uma senha no seu celular para não mostrar as atitudes indecentes que você tem, as poucas vergonhas que ali esconde, as senhas que existem no celular. Não, eu quero mandar um recado, aproveitar e mandar um recado aqui. Não se esqueça, é com você que eu estou falando, que você não deixa, às vezes, o seu esposo, não deixa o seu marido, não deixa o seu filho, não deixa a sua filha ter acesso ao seu aparelho celular, só para não ser descoberto a sua pouca vergonha, a sua imundície. Isso também é 666. Isso são sinais, tatuagens que você carrega, psicológica, emocional, e não se dá conta de que isso também é 66. Mas comigo não tem problema não. Com quem age dessa forma não tem problema não. Porque nós temos a tatuagem do Criador, aquela de Deuteronômio, aquela que está na nossa mente e na nossa mão também, que é os preceitos de Cristo. Agora veja bem, hoje eu estou melhor, deixando um estudo aqui para você acompanhar, para você entender, porque eu vejo muitos pregadores pregando sobre 666, mas a verdadeira palavra revelada eles não ensinam não. Então as senhas que você usa para travar as suas atitudes desproporcional, como caráter moral, tem o 666. E você fica procurando o anticristo. Cuidado, o anticristo é você. Anticristo pode ser você. Eu quero mandar um recado para todas as pessoas que agem dessa forma. Cuidado, você está sendo marcado e você está se marcando com 666. Quem vive contra o evangelho que você conhece? O que vive contra Cristo que você conhece? Preste atenção nisso aqui. Agora preste atenção nisso aqui. Eu sei que você já prestou atenção, está prestando atenção. Junte-se a si mesmo e defina-se, ou decina-se a si mesmo, porque talvez 666 seja uma tatuagem enchendo a sua mente, a sua alma, ao seu próprio coração, os seus pensamentos, aos seus desejos, suas volições, suas pulsões e até mesmo as suas decisões. Olha que triste. Olha que triste. 666 é um número de equações muito fácil e simples, que explica
a civilização humana. A civilização humana é 666. As guerras humanas, todas têm o mesmo número, 666. Tudo aquilo que o amor não constrói, mas é sustentado pelo ódio, é 666. Então, meu querido, você está preocupado com a tatuagem dos outros? As marcas dos outros? Está? Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olhe para a sua própria tatuagem. Olhe para a sua própria marca. Quais são as suas tatuagens, meu amigo? Quais são as suas tatuagens, minha amiga? Você, eu, quais são as nossas tatuagens na nossa vida? Peça a Jesus para te mostrar quais são as impressões de 666 que você carrega, que nós carregamos. Vamos abrir de hoje em diante o nosso entendimento para as revelações da palavra de Deus. Vamos fazer isso. Vamos analisar. Você está preocupado com chip, né? O seu cartão de crédito tem chip. O seu celular tem chip. Você recebe pagamento com chip. Você tem a sua carteira de saúde com chip. Você tem o CPF com chip. Você tem a sua carteira de habilitação com chip. Você nem compra e não paga se não for com chip. E você está preocupado com o sinal da besta? E você tem tantos sinais, você tem tantas marcas na sua vida para se preocupar, e você está se preocupado com o chip? Essa semana, eu vi um pastor de renome pregando sobre o sinal da besta, conhecido no Brasil e no mundo, mas em momento algum ele mencionou que o número 666 é número de homem. A pregação dele tem mais de 2 horas e ele não falou que o número do homem pode estar impregnado em você. Ele não falou. Ele só disse que aquilo ali vai acontecer num futuro próximo. E eu, que não sou um pregador renomado, não sou um ensinador renomado, só sou um simples homem, um instrumento de Deus, que está começando agora. Estou começando agora porque no canal do YouTube, que é um canal onde a gente pode levar o Evangelho da graça ao Brasil e ao mundo, e ser conhecido também através do Evangelho da graça, eu estou começando agora, porque eu fiquei muito tempo, fiz o que tinha que fazer, eu não vou aqui pormenorizar, mas se tem uma coisa que eu não abro mão, é de estudar. Não só a palavra, mas também a história que já aconteceu, para a gente se situar. Então, meus queridos, isso que eu falei, você pode pesquisar você mesmo na sua casa, porque nas escolas dominicais você nunca vai aprender isso. Nos templos evangélicos você nunca vai aprender isso. Eu nunca aprendi. E quantos que não aprendem? Os seminários teológicos que existem hoje, se você quiser aprender alguma coisa da Bíblia, você tem que pagar, não é assim? Mas Jesus disse, vocês recebem de graça e vocês têm que dar de graça. Cadê essa palavra? Aonde está? Até uma simples mensagem que você ouve na igreja, nos templos evangélicos, igreja não, que igreja somos nós temos que pagar. O que, Alberto? Eu tenho que pagar? Tem. Porque você paga seu dízimo, paga suas ofertas. Então, seja mais simples. A mais simples mensagem que você ouve na igreja, você está pagando por ela. Você nunca parou para refletir isso. Nunca tinha parado para refletir isso. Então, meu querido,
reaveja os seus conceitos. Meus queridos, eu agradeço a Deus pela minha vida e pela sua vida. E eu quero deixar uma coisa aqui para você. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, se você gosta de pesquisar a palavra de Deus, eu quero pedir uma coisa para você. Quero pedir uma coisa para você. Aqui está o meu braço direito e a minha mão direita. Mas examine a palavra de Deus. Não engula tudo que o sistema te ensina, não. Filtre a palavra de Deus primeiro. Pesquise. A tecnologia está aí no mundo inteiro. Não fique preocupado com o número da besta, o sinal da besta. O sinal da besta não está acima de Jesus Cristo, não. Apocalipse não está acima de Jesus Cristo, não. Jesus Cristo está acima de qualquer livro da Bíblia. Jesus Cristo está acima de qualquer coisa. Então não fique com medo. Preocupe-se com os sinais que você carrega na sua vida, que foi implantada pelos outros. Nero, ele fez a imagem para adoração, para através da adoração ele ser adorado. Através daquela imagem ele ser adorado. E você nunca prestou atenção que quando você é influenciado pelos outros, você está prestando adoração aos outros também? Quando você só faz o que o seu líder diz, quando você faz só aquilo que o seu pastor diz, você está também adorando. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui, ó, é uma das Bíblias que eu tenho. A Bíblia de 1611. Se isto aqui estiver abaixo do que o seu líder te ensina, pegue ela e joga fora. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas, tem crentes, que eles, em nome do líder deles, dos pastores, eles são capazes de negar até isso aqui, até a Bíblia que eles usam, porque o pastor falou assim, assim e assado. O que é isso? 666 na sua vida. Não viva por influência dos outros. As suas atitudes não podem ser baseadas nas atitudes dos outros, porque senão você está sendo marcado pelos outros e não tem consciência disso ainda. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e quero agradecer a Deus por mais um vídeo e pela sua atenção. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Pode ser positivo e negativo, não tem problema. Se inscreva no canal, se inscrevam, porque eu preciso que você me ajude, não com dinheiro, mas com oração, por mim, pela minha família, porque nós estamos pregando a graça e queremos alcançar, através do Evangelho da Graça, milhares e milhares de pessoas que se libertem desse sistema corrupto e comecem a servir a Deus do jeito que tem que ser e não do jeito que os homens ditam regra. Amém? Fique na graça. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal. E também deixe o seu like, deixe o seu comentário. E eu agradeço a Deus pela sua vida, pelas nossas vidas e pela vida do mundo inteiro, aqueles que estão à procura da libertação através da palavra de Deus. Amém? Fique na graça, na paz e que tudo seja para a honra e para a glória do nosso Criador. Amém?